Continuando nosso capítulo 3, né, distribuições multivariadas, vamos falar em duas aulas sobre esse tópico. Acabamos de falar sobre a normal variada, elipsóide de concentração. Então, elipsóide de concentração. Então, se a gente fizer uma avaliação bem rigorosa, bem criteriosa na densidade da normal, que é essa densidade 2 aqui, esse expoente aqui, ó, x menos mi transposto sigma menos 1 x menos mi, ele representa a distância de Mahalanobis entre a observação x e a média, que é o centroide da distribuição normal multivariada. Essa expressão, ela refere-se a hiperelipsoides no espaço p-dimensional. Elipse, se o caso for o caso bivariado. Então, se nós tivermos apenas duas variáveis. Então, definiremos, portanto, contornos denominados de hiperelipsoide para os quais a função densidade de probabilidade da normal multivariada é constante em relação a todos os valores de x, que mantém constante a quantidade x menos mi transposto sigma menos 1 x menos mi. Então, se isso aqui, se eu mudar os x, mas essa distância permanecer a mesma, essa densidade 2 aqui, veja, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, não depende de x. A única expressão que depende do x é o e elevado. Se isso aqui dá sempre o mesmo valor para diferentes valores do ponto x, para diferentes coordenadas dos pontos x aqui, os valores da variável aleatória, então se isso é o mesmo valor, essa densidade tem o mesmo valor para esses pontos, cuja distância de Mahalanobis para a média é a mesma. Então, todos os pontos que tiverem a mesma distância de Mahalanobis para o centroide, para a média da distribuição, terão valor das densidades iguais. Isso define um contorno, é como se eu estivesse andando numa montanha na mesma altura. E se eu olhar para a trajetória, eu vou descrever dependendo do tipo da montanha, uma trajetória elíptica, então uma trajetória circular. Então, se eu estiver no hiperespaço, esses contornos de mesma densidade descreve os contornos de um hiperelipsoide, os limites de um hiperelipsoide no espaço p-dimensional. Então, todos os x pertencentes aos reais p-dimensionais, tais que a distância de Mahalanobis de x para a média, que é a expressão do expoente da normal multivariada, for igual a uma constante, que eu vou chamar aqui de c ao quadrado, para um real c, então, obviamente, isso aqui é a distância c ao quadrado é um valor positivo, então esse real c é um valor escalar positivo também. Então, c ao quadrado, obviamente, é positivo porque está ao quadrado, né? Mas c é positivo por se tratar de uma distância, c ao quadrado de uma distância quadrática ou generalizada, que é a distância de Mahalanobis. Então, esses são os contornos de mesma densidade, é essa a definição. São todos os pontos que têm a mesma distância de Mahalanobis para a média da distribuição, para o centroide da distribuição. Para a gente dar uma olhada nesses hiperelipsoides, né? Vamos olhar o caso bidimensional. Então, P igual a 2, para a gente ilustrar isso. Então, esses hiperelipsoides possuem direções de concentrações cujos comprimentos do semi-eixo são proporcionais à raiz do lambda-i. Então, se você olhar para uma bola de futebol americano, ela tem um eixo principal lá, o maior deles. Então, é como se ali estivesse esse eixo, o comprimento dele, fosse proporcional ao tamanho do alto valor da matriz sigma que gerou aquela bola de futebol americano. Então, a raiz quadrada de lambda-i é diretamente proporcional ao comprimento que vai do centro da bola até o extremo limite do término da bola. Então, se a gente expandir essa forma quadrática aqui, no caso bivariado, P igual a 2, esses elipsoides vão virar elipses, né? E esses contornos de mesma densidade vão ser valores para que essa expressão aqui expandida seja igual a c ao quadrado. Então, fixado um valor de c positivo, real positivo, eu vou ter que achar x1, x2, que isso aqui mantenha o valor c ao quadrado, dados os parâmetros da distribuição, μ1, sigma 1, sigma 1, sigma 2, 2 e o ρ.
Então, no caso bivariado, os autovalores de sigma são dados, aqui eu achei uma expressão geral para os autovalores, lambda I variando de 1 a 2, né, porque tem dois autovalores, sigma 1 mais sigma 2, mais ou menos, um vai dar um autovalor, o outro vai dar o segundo. Essa diferença das variâncias ao quadrado, mais 4 sigma 1, 2, que é a covariância, raiz quadrada disso dividido por 2, isso me dá, quando o I for 1, quando o I for 2, eu uso mais e uso menos, eu vou pegar o maior valor para ser o lambda 1 e o segundo o menor para ser o lambda 2. Assim, o comprimento dos semi-eixos das elipses são definidos por C, que é a distância de Mahalanobis, raiz de lambda I. Tá? Então, o comprimento desses semi-eixos é C raiz de lambda I. Eu fiz todas essas demonstrações, mas aqui eu não estou colocando, né? A direção do eixo associado ao maior alto valor é definida pelo alto vetor correspondente de sigma. Então, veja a importância dos autovalores. Então, nós estamos falando que os autovalores estão relacionados ao comprimento dos eixos da nossa elipse, do nosso elipsoide ou do nosso hiperelipsoide, e que a direção desse eixo depende do alto vetor da matriz sigma. Que é associado a isso é dado pelo alto vetor da matriz sigma, alto vetor, a sigma. Se determinarmos autovetores e calcularmos o ângulo de rotação entre o eixo determinado pela variável x1 e o alto vetor associado, então calculei entre um dos eixos, né, x1 e o eixo da rotação provocada pela elipse. Então eu tenho um x1 e x2, o plano cartesiano, a minha elipse vai estar numa posição que vai ser uma rotação, dependendo da covariância, que vai ser uma rotação dos eixos originais. E esse ângulo entre o x1 e esse maior eixo, eixo, né? Ela tem diferentes comprimentos, pode eventualmente ter diferentes comprimentos, se tiver correlação, ou diferentes variabilidades, então era dado por essa expressão. O cosseno do ângulo é a covariância, tá? Então foi deduzido, eu não coloquei aqui. As coordenadas correspondentes no eixo x, se eu projetar os limites desses semi-eixos na abscissa, no x1 e depois no x2, eu tenho μ1 mais ou menos c raiz de lambda 1 cosseno, e no x2 é a mesma expressão, só com μ2 mais ou menos c raiz de lambda 1 seno θ, do maior eixo. E do segundo maior eixo eu vou projetar na abscissa, agora eu vou trocar essa expressão aqui, na abscissa vai ser cosseno, e que ele é ortogonal primeiro, então é seno, depois o outro é cosseno. Então, e vai trocar seno também. E agora no outro eixo vai ser μ2, mais ou menos c, raiz de lambda 2, cosseno θ, que está nessa expressão aqui. Então, vou projetar tanto os limites da elipse, tá, do eixo da elipse no x1, os limites no outro eixo, depois vou pegar o eixo que é perpendicular. Pensa na bola de futebol americano, vou ter um outro eixo, ou de uma elipse. Tem um eixo principal e o eixo secundário, que é perpendicular ao eixo principal. E vou projetar seus limites na abscissa e na ordenada. A abscissa está com x1 e a ordenada está com x2. Então, vamos fazer um exemplo disso, né? Para vocês verem como que funciona isso, essas projeções. Eu estou falando isso, que está mais ou menos relacionados com intervalos de confiança simultâneos no futuro que a gente vai ver, né? Que é a parte de inferência multivariada. Então, aqui é só aspectos geométricos mesmo, estou falando do caso bivariado, mas se você pegar os eixos de um hiperelipsoide, ele tem P eixos, então eu vou projetar esses eixos em o limite desses eixos na borda da minhas elipses, nos correspondentes eixos coordenados. Então, se a gente usar essas expressões, eu não entrei muito em detalhes, o C2 eu escolhi 3 valores de C2, 4.605, desculpa, outro valor de C2 5,991 e C2 igual a 9,210. Então, a partir de uma distribuição normal bivariada, com essa média, com essa covariância, os autovalores desse sigma, você pode usar o R para calcular isso, usa a função Eigen, você vai ter esses autovalores, lambda 1, lambda 2, os autovetores. Então, assim, no primeiro caso,
para esse C aqui, né? C ao quadrado, 4.606. Se eu extrair a raiz quadrada dele, multiplicar pela raiz quadrada disso aqui, vou achar 7,52. E C raiz de lambda 2, que é a raiz quadrada disso, vezes a raiz quadrada disso, 1.591. Tá? Então, esses aqui são os comprimentos dos semi-eixos. Então, o que é esse semi-eixo? É esse comprimento daqui até aqui, que é na menor elipse, né? Com C, o menor C. O outro C, contornos de mesma densidade, né? Então descreve essa trajetória elipse. E o último C, o C ao quadrado é o maior deles, esse outro eixo aqui. Aqui o eixo principal e o eixo secundário perpendicular a esse eixo aqui. As projeções que eu estou falando é a projeção desse limite aqui e aqui. Se for na maior elipse, na segunda maior aqui e aqui. Depende do qual C que eu tenho. Né? Pensa numa elipse só, você tem essa projeção. Depois as projeções do segundo eixo. Vamos pegar na maior elipse só para mostrar. Uma aqui e outra mais ou menos, sei lá, aqui eu perco o rumo, né? Teria que fazer a projeção certinha aqui. Então teria duas projeções aqui, dois pontinhos aqui e na maior aqui, para o outro eixo maior. E mesma coisa lá. Então eu posso projetar os limites desses eixos em cada eixo coordenado original, que é o eixo de baixo da abscissa é o x1 e o outro eixo é o x2. Então, esse 757,2 é esse comprimento aqui. Daqui até aqui, eu tenho uma medida de 7,57 unidades. E daqui até aqui eu tenho essa medida também de 7,57. E a outra é 1.800 e pouquinho, né? 1.800 e pouquinho para cá e 1.800 e pouquinho para cá, para a primeira elipse, do interior aí. 1.500, 1.591. 1.800, 1.591. Eu não lembro isso não. Para as demais distâncias quadráticas, teremos comprimentos semi-eixos e menor, aí, a maior, a do meio lá, 8 e 1,8, e a última 10 para o tamanho, o comprimento semi-eixo, que é do centro até o extremo da elipse, e o outro de 2,24. E o ângulo, para usar aquela expressão, eu achei o cosseno dele é 0,53, que dá um ângulo de 57,603 graus. Esse ângulo aqui, ó, se eu continuar com esse eixo aqui, esse ângulo formado pela projeção desse eixo principal da elipse aqui, o maior eixo, aqui na abscissa, no x1. Esse ângulo entre o x1 e a projeção desse eixo aqui, a continuação desse maior eixo aqui até encontrar a abscissa é de 57 graus,6. Então essa elipse tem uma rotação aqui de 57 graus em relação ao x1. Então ela foi rotacionada. Pega o x1, roda ele 57,6 graus. E eu vou ter esse eixo aqui. O eixo x2 acompanha juntamente com isso. Eu rotacionei isso, o x2 vai junto e fica esse eixo aqui. A rotação é a mesma, obviamente. Então, eu vou dividir essa aula em duas partes e a gente vai enunciar o teorema na aula seguinte, então, dos elipsoides de concentração. Então, esses aqui são aspectos, essas projeções aqui desses semi-eixos estão quase as projeções que a gente usa lá nos intervalos de confiança simultâneos. Eu digo quase porque na projeção não é dos semi-eixos, é da elipse, dos extremos da elipse. Então, a projeção aqui é onde, se eu passar uma reta perpendicular aqui, é onde ela vai tocar aqui, ó, tangenciando o meu elipsoide. É isso que é projetado para dar os intervalos de confiança simultâneos. E não é essa projeção desse pontinho aqui. Mas eles são quase equivalentes na maioria dos casos. Ok? Então, a gente verá isso posteriormente. Então, essa aula é para dar esses aspectos e dizer, né? Quando eu mudar o C, eu tenho diferentes contornos, diferentes elipses. Pensa no caso bivariado, isso aqui seriam 3 bolas de futebol americano, uma dentro da outra. Se não tiver correlação e for a mesma variabilidade, eu terei bolas de basquetes, uma dentro da outra, ou circunferências, né? Uma dentro da outra, para diferentes Cs que eu escolhi. Eu vou escolher, né?
Esses Cs aí, vocês vão ver que esses Cs que eu escolhi estão relacionados com a distribuição de Q² com 2 graus de liberdade. Isso tem a ver com o teorema que eu vou falar na sequência. Então, muito obrigado por assistirem e na próxima aula a gente termina esse tópico de elipsóides de concentração para que as aulas não fiquem muito extensas, né? E que a gente aproveite mais e seja mais fácil para vocês estudarem e entenderem os conteúdos. Então, nós estamos numa parte básica, em alguns aspectos geométricos, visuais, para vocês entenderem. Esse aqui é o centroide, né, que é essa média aqui, e o semi são esses comprimentos aqui, esqueci de falar, metade centrada em 10 e em 15. Então, além da rotação, a gente faz uma translação do 0, 0 para esse ponto. Então, obrigado novamente, até a próxima aula.